Oi, eu sou o Lucas, bem-vindos ao meu canal. Aqui você encontra reflexões, minhas loucurinhas e coisas mais. Hoje é um vídeo com um tema um pouco sensível para mim. E talvez ele nem fosse existir esse vídeo se eu não tivesse visto o stories de uma pessoa no Instagram que postou uma frase e que mexeu comigo. A frase é: amo a memória, mas venero o esquecimento. E essa frase mexeu comigo porque eu sou uma pessoa que tem muito apego à vida no geral, sabe? Eu me lembro de 3 anos atrás vivenciar uma situação muito difícil e eu diria que até um pouco traumática, e a possibilidade de sair da minha casa veio à tona, e isso trouxe para mim um sentimento muito desconfortável, porque eu sou a pessoa que tem muito apego às coisas materiais. Não no sentido de avareza, mas no sentido de ter apego mesmo, de olhar as paredes da minha casa e falar: nossa, eu vivi tanta coisa aqui, talvez eu não queira ir embora agora. E isso mexe comigo num lugar muito sensível. A coisa de ter lembranças e apego a coisas que aconteceram no passado. Porque quando algo acaba, seja uma relação familiar, uma relação afetiva, amizade, uma relação de trabalho, quando algo se encerra, quando um ciclo se fecha, eu sou a pessoa que vai demorar um pouco para processar esse encerramento, esse luto. E para mim, essa frase me atravessou porque, ao mesmo tempo que eu demoro um pouco, porque eu fico preso às minhas lembranças, eu sou a pessoa que quer esquecer o mais rápido possível para conseguir dar espaço às novas vivências, às novas experiências que a vida vai me proporcionar. Então, é um sentimento muito agridoce e é uma faca de dois legumes, porque ao mesmo tempo que eu quero que as coisas acabem logo, que o ciclo se encerre, que eu consiga passar por isso rápido, eu vivo num paradoxo que é: quando eu tenho memórias boas sobre alguma coisa ou alguém, quando essas memórias forem embora, eu vou perder tudo aquilo que eu vivenciei. E, infelizmente, o nosso cérebro, ele precisa dar espaço para as memórias novas. Então, tudo aquilo que aconteceu, por exemplo, há 8 anos atrás, eu já não me lembro. As minhas relações, as minhas amizades, as conversas que eu tinha, eu já não me lembro. Eu lembro da sensação, dos lugares que eu visitei, das pessoas que eu amei, das vivências que eu tive, mas eu não lembro da minha vida naquele lugar. Eu não me lembro de como eu agia, de como, sabe? Eu não me lembro. É como se eu fosse um personagem na minha própria história. Talvez isso seja um problema cognitivo, talvez. Talvez eu deva procurar ajuda, talvez. Mas enfim, a questão é: quando algo vai embora, alguém vai embora, ou um ciclo se ferra, um ciclo se fecha e eu tenho que ir pro novo, desbravar o novo, parte de mim sente uma culpa por deixar que o esquecimento vença. E é por isso que eu tenho um pouco de apego por tudo que acontece ao meu redor. Seja as amizades, seja os relacionamentos, seja as relações familiares, o trabalho. Mas isso é um esforço que eu tô tendo que ter, porque estou fazendo terapia há 3 anos, então quase 4 anos, e já evoluímos bastante essa questão. E o fato de eu saber falar sobre isso e ver uma coisa que me atravessa e trazer esse vídeo, trazer esse assunto, já é um indicador maravilhoso de que eu estou processando esse tipo de informação. Mas eu não falo isso para me justificar, mas eu acho que as dores do mundo, elas são comuns. Então, o que eu sinto, você também sente aí da sua casa. Mesmo que, ainda que em graus diferentes, mas
a gente sente, sabe? Porque nós somos seres humanos e as emoções, elas são mais comuns do que a gente imagina, porque elas são latentes, elas são inerentes a qualquer pessoa. Então, eu imagino que nenhuma experiência seja individual. Então, tudo isso que eu tô falando, provavelmente alguém aí atrás da tela desse celular que eu tô gravando já sentiu alguma coisa parecida. E esse atravessamento que eu tive é devido às minhas faltas, sabe? Eu sei que são devido às minhas faltas, então eu preencho o encerramento de algo com as lembranças daquilo. Só que isso é uma maneira muito perigosa de preencher, porque isso faz com que você rumine e rumine, rumine, e muita ruminação o tempo todo faz com que você não consiga sair do lugar. E se você não sai do lugar, você não dá espaço ao novo, às lembranças novas, às vivências novas que a vida pode te proporcionar. E esse é o meu maior pavor. É o meu maior pavor. Porque é aquilo que eu falei. Ao mesmo tempo que eu gosto muito das minhas memórias, e eu me imagino tendo uma biblioteca de memórias dentro da minha cabeça, chega uma hora que essa biblioteca de memórias tá cheia. E eu tenho que dar lugar ao novo. Então é muito difícil pegar um livro de memórias e simplesmente jogar fora, sabe? Mas infelizmente é algo que eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, é aquilo que eu falei. Ruminação, ruminação, ruminação. Inclusive, eu diria que a palavra do meu ano está sendo essa. Não porque eu sou a pessoa que tem a tendência a ruminar. Porque eu tenho. Mas a questão não é essa. Mas porque eu não sabia que o sentimento que eu tinha de ter apego ao passado era referente a essa ruminação. Eu achava que era só sofrimento, mas quando a gente aprende a dar nome para as coisas, a gente percebe que o monstro que é desse tamanho passa a ser desse. E depois ele passa a ser desse, e daqui a pouco ele não existe mais. Então, eu sou capaz de enfrentar, sabe? E é muito interessante perceber isso, porque significa que a minha auto autopercepção está num caminho positivo, sabe? Tá num caminho de, bom, eu estou aqui, eu sofro as dores do mundo, mas eu não deixo que as dores do mundo me definam. Eu não deixo que todas as lembranças que eu tive me impeçam de vivenciar coisas novas, porque o novo está aí para ser vivido. E isso me traz lembrança de uma outra fase que eu vi, que inclusive eu conversei com um amigo sobre, que toda vez que algo novo estiver diante de você, pode ser que o passado volte. E se ele voltar, pode ser que ele queira barganhar. E é muito importante que você não aceite essa barganha e não aceite a permanência do passado. Porque se fosse bom, o passado não era passado, era presente. E digo mais, era futuro. Então, estou incorporando isso para minha vida, sabe? Óbvio que falar é muito fácil, né? A gente vive num mundo onde as coisas acontecem muito rápido, então pessoas aí vão muito rápido, mas o esforço de você colocar na sua mente que algo que acabou, acabou e você só tem que deixar ir, é muito bom. Porque no final do dia, tudo isso que se foi vão virar memórias. E com o tempo, essas memórias vão pro fundo do baú. E com o tempo, esse fundo do baú vai pro brechó das memórias. E depois disso, acabou. Eu me lembro de oito, 8 anos atrás, estamos em 2026, 8 anos atrás, eu morrer de amores por uma pessoa. Nossa, mas morrer assim de um nível de tipo assim, de não conseguir fazer nada. E 8 anos se passaram. E essa pessoa, às vezes eu vejo ele aqui e ali na internet e não me desperta mais nada. E eu lembro de sentir aquele apavoro, aquele sentimento, aquela coisa, meu Deus, ele é o amor da minha vida, a minha vida nunca mais vai ser a mesma sem ele, que não sei o quê. Só que aí eu conheci pessoas, e veio outras pessoas, e aí eu comecei a ter mais vivências, comecei a conhecer mais gente,
eu fui ocupar minha cabeça, veio uma pandemia aí nesse meio tempo. Ou seja, a vida foi acontecendo. E hoje, 8 anos depois, passou. E as lembranças que eu tinha daquele passado foram para um lugar de esquecimento. Eu lembro do sentimento, eu lembro de como eu me senti, mas eu não tenho mais acesso àquelas lembranças, entende? E isso é muito bom, porque no final das contas, o fato de você não ter mais acesso àquelas lembranças abre espaço para o novo. E não tem nada mais empolgante na vida do que o novo. Um novo emprego, uma nova amizade, uma nova casa, um novo amor, sabe? E é isso, sabe? Estar aberto ao novo. Estar aberto ao novo, independente de como esse novo venha. Às vezes esse novo vai vir de uma forma decepcionante, mas depois ele vai virar passado, e quando ele virar passado ele vai virar memórias, depois que ele virar memórias ele vai virar esquecimento, e assim o ciclo vai se repetir, até que chega um momento em que o presente se torna o essencial. Eu acho que o presente tem que ser essencial em toda a nossa vida, porque é a única coisa que a gente tem, né? É o tempo presente. Mas não dá pra gente ser hipócrita. Nesse mundo de loucura que as coisas estão, onde todo mundo tem pressa, a gente não dá valor ao presente. E é por isso, talvez, que eu tenha muito apego às memórias, ao passado. Porque eu não consigo dar vazão, não consigo dar importância ao presente. Mas vamos tentando e vamos vivendo. E, enfim, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Provavelmente depois disso eu vou precisar tomar uma xícara de chá, porque foi um assunto bem denso para mim. Enquanto eu tava falando, eu tava remetendo várias lembranças, eu tava lembrando de muita coisa. Mas que bom que é poder processar tudo isso e conseguir falar sem sentir nenhum tipo de sentimento de apego, de lembrança, de ruminação. Porque, no final das contas, o que importa é sempre o que vem adiante. E já dizia a Ariana Grande, dias mais brilhantes estão à frente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem um joinha, porque eu nunca peço joinha nesse canal. Se inscrevam também, porque eu nunca peço isso no canal, porque eu sempre esqueço. E é isso. Bom sábado, boa semana e a gente se vê por aí. Tchau!